Bom, valendo. Meu nome é Paulo Gil, eu sou da 90 Graus e quem está aqui comigo hoje para conversar é o Dimitri, que é um professor de educação física, doutor e amigo meu de décadas, né? A gente se conhece do Marco Zero, eu acho. É, tipo isso. E eu acho que o que eu queria... Normalmente eu pergunto se quando que a gente se descobriu como escalador. Mas eu tenho, acho que, uma questão diferente para o Dimitri, porque o Dimitri, ele formou muito escalador, porque é a área dele. E eu queria saber se ele viu isso nos outros, nos alunos deles ali, que saíram da escola, da faculdade, e em algum momento viraram escaladores ali. Bom, obrigado pelo convite e hoje eu vou aprender um monte de coisa aqui. Ah, que isso. Eu é que agradeço a estar aqui, né, podendo conversar com você, com o pessoal que vai assistir, que vai ser muito bom. É, bom, acho que o Paulo já disse uma coisa que é essencial, assim, é, uma pista dessa resposta está exatamente nessa coisa de ser professor. Eu acho que eu sou professor mesmo, Uhum. né? Eu não sei se nasci para isso, mas eu fui me formando como pessoa e vendo que o que eu conseguia fazer bem mesmo era ensinar, ajudar o outro a ir mais longe naquilo que ele tinha potencial, ou descobrir potenciais que as pessoas às vezes têm, nem sabem que tem. Tirar alguma coisa de boa de alguém. Assim, isso foi minha profissão, minha vida e etc. E na escalada aconteceu muito disso. Eu me descobri escalador meio por acaso. Eu comecei a escalar depois já de estar formado e trabalhando na área de educação física. E aí, de repente, eu descobri, foi até engraçado, porque a primeira vez que eu fiz um cursinho de escalada muito básico, assim, e fui para a rocha. E aí fui lá e eu fui muito mal, assim, na parede. Eu falei, caramba, meu, eu fui muito ruim, assim, no primeiro dia, né? E eu falei, não posso ficar assim, então eu preciso melhorar, senão foi muito feio. E aí eu gostei do desafio, né? Puxa, vou melhorar, vou treinar. E aí comecei para a rocha quase todo fim de semana. Vamos treinar para. E aí fui vendo que, bom, é difícil, mas eu consigo aprender, né? E aí fui me descobrindo. E aí foi um processo gradual, fui melhorando. Aconteceu uma coisa também que logo, eu não sei, um ano depois que eu já tinha começado assim a praticar a escalada, e que eu estava praticando, diria, sei lá, pelo menos a cada 15 dias eu ia para a rocha um dia. Isso antes de ginásio, de parede. Eu, o Colégio Magno, que é onde eu comecei a trabalhar com escalada, convidou, né? Ah, vamos abrir aqui uma atividade extracurricular para os alunos de escalada. Você quer ser o professor? E aí, puxa, fui lá, comecei. É, eu eu era um iniciante ainda enquanto escalador, não era um escalador bom, muito pelo contrário, era bem novato mesmo. Sabia o básico. Mas, assim, da educação física eu manjava. Eu falei, não, então eu quero. E aí comecei. Ao mesmo tempo que eu estava me descobrindo escalador, eu estava vendo uma garotada que tinha brilhava o olho deles quando ia para a escalada, né? E eu falava, caramba, que legal, né? E aí, poxa, incentivando essa molecada. E a molecada tem eles têm uma vida, né, dentro deles fantástica, assim. Eles querem fazer, eles querem se divertir, eles querem curtir. E eu curtia, né, estar junto com esses meninos ali, brincando com eles. Era uma grande diversão para mim. E sempre vendo potenciais. Alguns que, puxa, se transformaram em baita escaladores. Mas nem tanto. Eu tenho alguns, por exemplo, vou contar dois meninos, assim, garotos, mesmo período. Hoje, ele postou na internet, mora na Itália, o César Grosso, que ele parou com a vida dele de atleta competitivo. Né? Acabou a carreira dele de atleta competitivo. Aí ele colocou lá que tem 36 anos de idade, a minha esposa olhou e falou assim, caramba, ele tem com 36 anos, Dmitry. Eu lembro dele molequinho, né? Falei, o tempo passou, cara. Né? Porque a gente viu um garoto de 11 que agora está com 36 anos. Né? E aí encerrou a carreira, escalada muito bacana e tudo mais. E o outro, da mesma turma dele, né? O Alexandre, o Xande, não é mais escalador, não é mais escalador. Mora no Rio de Janeiro faz muito tempo, tem uma filhinha linda tal,
tá casado, mora lá, trabalha, faz as coisas dele lá. Cara, e a gente tem um contato no Facebook, um contato em redes sociais, a gente troca ideia direto. Por quê? Porque aquelas coisas bacanas da escalada ficaram nas amizades que a gente tem. E eu sou bem mais velho que esses meninos, mas mesmo assim, a coisa ficou muito legal, né? Uhum. E eles aprenderam coisas que eles levam para eles. O cara mora no Rio, então ele fala, não, eu já fui algumas vezes até escalar no Rio, já não escalo mais, mas o gosto pela natureza, assim, eu continuo tendo, o surf que tem aqui e outras atividades. Às vezes ele manda imagens para mim, cara, que levou a filhinha dele para fazer uma trilha. Puxa, eu acho super bacana, quer dizer, aquilo tá nele, né? E É, foi lá de trás, assim, que essas coisas pintaram, né? Mas eu não, acho que é isso é por aí. incrível. E eu gosto de ver isso nas pessoas, assim, né? De ter essas relações, né? Acho bacana demais. Pô, deixa eu pegar um gancho aqui que você falou, que isso é uma coisa interessante. É, pois é, eu na verdade, assim, eu me sinto um professor de escalada mais do que um escalador. O fato de eu ter escalado razoavelmente bem acaba atrapalhando um pouco essa imagem, assim. Mas eu tenho para mim que eu sou um route setter e principalmente um professor de escalada. E a gente tem uma afinidade enorme, né? Assim, realmente sempre teve. E a primeira vez que eu ouvi você falar sobre isso, sobre o primeiro contato teu ter sido um desastre, assim, de você. É a mesma situação minha. O primeiro contato meu, eu era o pior da turma, eu não conseguia entender nada. Eu olhava e falava, meu, mas como que esses caras, como que os caras conseguem fazer isso aí? E, se- e, e talvez tenha que ter dado uns passos para trás e falar, putz, deve ter um jeito, né, de fazer esse treco, vou tentar entender e tal. Será que não é isso uma coisa que essa atitude de querer entender e daí você fica com essa quase que uma ânsia de querer falar, pô, eu posso te explicar se você quiser, sabe? Porque você Eu nasce assim, acho que né? é isso. Eu acho que é isso. Isso tem tudo a ver. Eu acho que exatamente o fato de eu não ter tido uma facilidade inicial e de ter que. Assim, e é engraçado que assim, eu fiz o curso de educação física e eu passei por. Olha, eu passei por tudo quanto é tipo de esporte da minha vida. Eu fiz um pouco de tudo. Eu adorava experimentar e eu nunca era bom. Aí eu ia experimentava outro. Eu nunca tive um dom esportivo. Nunca tive, mas eu era sempre fui muito esforçado. Então, puxa, agora eu tô jogando tênis. Agora eu tô jogando tênis. Eu e meu filho estamos jogando tênis. Agora a gente é tenista. Ah, Eu sou muito ruim agora. em tênis. Agora, nesses tempos atuais, faz um ano mais ou menos. Aí ele Ah, começou a jogar tênis, falei, fui levar ele para jogar tênis, ele queria aprender, e aí eu falei, vou jogar tênis também. E é engraçado que assim, eu sou muito ruim jogando tênis, mas eu sou muito esforçado. Então, eu estou aprendendo e estou melhorando. E eu já sei olhar, né, assim, pela experiência de movimento, de falar assim para ele, olha, se você fizer isso desse jeito aqui, vai ser melhor, porque eu consigo ver o erro e corrigir, uhum, porque eu tenho um olhar muito bacana para o movimento em si. E isso foi muito, como eu tive muita dificuldade na escalada no início, eu tive uhum, que ir entendendo como é que o corpo funcionava, como é que meu corpo agia, como é que não agia, a quantidade de força que eu punha, ver muito os outros, observar e me descobrindo. Isso fez com que eu não fosse um baita no escalador, mas tecnicamente eu sei muito de escalada. Então eu uhum, sei olhar uma pessoa e falar assim, ó, é muito bacana, muitas vezes quando eu levava os meus alunos de graduação na 90, principalmente os alunos de graduação, de faculdade e tal, levava eles lá para dar uma oficina de escalada e tudo mais, que é um pessoal muito forte, mas que não sim, tem noção de escalada, assim. Aí eu olhava, eles estavam sofrendo, eu falava assim, ó, agora se você colocar o pé assim, desse jeito, você vai dar, tenta. A pessoa faz, oh, professor, deu certo. E fica feliz, né? Porque aí consegue já atingir um topo lá, um lugar mais alto. Então, eu consigo entender bem o que é a movimentação do corpo na parede, e isso faz uma diferença enorme. Mas eu tive muita dificuldade no começo, e isso me ajudou bastante a ir atrás dos porquês, para poder resolver em mim primeiro e depois nas pessoas, né? E assim, e gosto, né, de estar nessa relação de troca, porque foi dali que eu tirei um monte de amizade, a sua, do Igor, do Denis, de mais um monte de gente aí que muitos que começaram a escalar comigo e continuamos escalando, escalamos até hoje, né? E isso foi muito bacana, né?
Mas gostar de estar com as pessoas e ter dificuldades pessoais ajudou a ajudar os outros. Né? É uma coisa muito legal, eu acho. Acho que esse esse processo todo, assim, de você descobrir que você pode, que o teu esforço tem resultado. Eu acho que esse que é o negócio, assim. Eu acho que quando você percebe em você, você consegue passar. E eu acho que esse eu tava muito a fim de conversar com você, porque quando eu pergunto essa coisa, quando você se descobriu como escalador, como escalador, como escalador, e daí a pessoa geralmente pensa que, quando que você escalador, aí você tem que fazer V10, V15, nono grau, ou A5, né, ou fazer 8.000, né, descalço e de bermuda, sabe? Eu acho que o ser escalador é uma coisa muito abrangente. É realmente muito abrangente. Ter uma predisposição a sentar e tentar entender aquilo. Falar, bom, parece impossível. Tem tudo para ser impossível, aliás, né? Mas eu vou, quem sabe? É Me um misto predispor. de, é o que eu falo que é um misto de persistência com teimosia, né? Você ficar ali naquele processo ali. Eu, eu acho que eu não sei quando que a gente vai soltar isso daqui, mas eu assisti agora, né, a conversa sua com o Igor, e para mim foi assim eu fiquei, foi uma hora, né, de conversa, acho que eu fiquei uma hora, eu assisti a live depois, né, acho que foi uma hora de angústia, porque eu queria entrar no meio e digitar e conversar, perguntar, falar, pô, mas essa... Porque eu realmente tenho uma curiosidade. Eu, como professor, eu peguei muita gente... Eu pegava os teus alunos, né? E especializava eles, né? Na Isso. escalada. Mas sempre com essa postura de professor, né? Não é que eu era um escalador, mas assim, eu fazia exatamente a mesma coisa que você fazia, só que eu estava num nível técnico mais alto e pegava o cara Isso. dali para frente. Mas é a mesma coisa, né? Mesma situação. E, e eu fico nessa curiosidade para imaginar como que é isso o dia inteiro, porque eu tenho, fora isso, fora ser professor de escalada, eu tenho que montar via e administrar, né? Aquele, aquele lugar que dá uma dor de cabeça junto com prazer, né? E entender o mercado, como ele anda e tal. Mas eu não sei se, obviamente, talvez do lado de fora seja mil maravilhas. A impressão que eu tenho é de que, putz, você tá ali no front com a molecada e tal, deve ser incrível, porque a minha experiência com crianças foi muito intensa, como eu descrevi outro dia, mas com um grupo reduzido. Então, eu peguei o moleque, né, molecada com 4 anos, foram até os 16 comigo. Mas não foi não é assim, né, Quantidade. a quantidade, né, e aberto, né, eu já peguei Sim. aquele menino que tinha intenção de escalar. O Como que foco, é né? isso? Realmente curioso. Tem umas coisas muito bacanas que, primeiro, o Colégio Magno deu essa oportunidade para a gente, depois outras escolas também. Uhum. Mas, cara, a gente chegava lá, primeiro a gente começou com turmas que eram de adolescentes, pré-adolescentes, vai, 11 anos até 14, 15, 16 anos. E estava indo super legal, assim. Só que um dia eles gostavam muito do nosso trabalho lá. O Igor estava comigo, o Uhum. Denis comigo em alguns momentos, tal. Teve outros caras que trabalharam comigo, uns melhores, outros piores, mas os bons mesmo, o Igor e o Denis, né? Que tinham Uhum. uma noção muito clara do que estavam fazendo. E aí, algum dia, cara, eles falam assim: Dimitri, você não acha que é legal colocar a escalada para educação infantil, para os toquinhos lá de 3, 4, 5, 6 anos? Eu falei: Uhum. demorou,
vamos montar as paredinhas pequenas e colocamos e começamos a trabalhar também com os catatal. E era 15 crianças, assim, que a gente tinha que pôr tudo para escalar e tudo catatal, né? E as paredes mais adaptadas e muita brincadeira, muita diversão demais com eles. Era uma loucura. Quem olhava de fora, falava assim, vai matar alguém aqui, mas como é que vamos matar, vamos arrebentar aqui? E olha, já são 20 anos desse trabalho lá, nunca aconteceu nada assim de grave, né? Uma criança tá um capote aqui, um ali, mas tudo dentro do possível. E a gente foi percebendo que era essencial que eles estivessem se divertindo, que eles estivessem gostando do que eles estão fazendo. E a gente sabia, enquanto escalador, aí, eu, o Igor, o Denis e tal, que escalar é um negócio duro, cara. Exige esforço físico grande, existe um esforço mental, um emocional, né? Exatamente dessa coisa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu sou capaz? Eu tenho que ter uma força interna enorme. Puxa, meu, mas será que... E para criança isso, né? Então a gente punha a coisa de uma forma lúdica, que a molecada ia brincando, ia se descobrindo, e que em um determinado ponto a gente falava, puxa, a escola não dá mais conta. Ficou pequena para eles, esse menino precisa ir lá para 90 para treinar mais, porque ele está muito forte, né? Tecnicamente, psicologicamente, etc. Mas para a gente parecia que sempre era, vamos nos divertir hoje, vamos fazer o quê? Vamos fazer nó. E fazia nó de quanto é jeito, pendurava a corda para lá, um amarrava o outro, vixe, eles faziam de tudo ali. Agora vamos subir aqui, vamos subir lá. Então, para a gente, todos os elementos que compõem a escalada, desde nossa, a gente punha barraca no meio isso para todas as crianças, né? De 4 anos até 15. Vamos pôr a barraca, vamos acampar, fazer pipoca com os meninos, né? Levar fogareiro. Isso no meio da escola. E até... hoje, agora ascensão em corda, cara. Pendurava um monte de corda, os meninos subindo e descendo, às vezes diretora. Cara, no colégio a gente fez umas coisas muito loucas, assim. Um dia colégio magno, um monte de prédios, assim, né? Eu falei, pô, que legal, cara. Olha esse prédio, subi. Fui lá em cima do prédio. Tinha um lugar que era uma caixa d'água, assim, grande, que ficava no centro. Eu olhei e falei, cara, vou amarrar uma corda aqui, vou meter um rapel, nós vamos descer de rapel o prédio. E eu não avisei ninguém. Fui lá, montei e fui com a garotada lá e a gente rapelou. A gente descia na janela da diretora. De repente, a diretora falou assim, o que está acontecendo esses meninos? Né? Para os meninos, cara, a escola tinha um outro sentido para eles. Né? Eles esperavam ardentemente, né, o momento da escalada, porque eles faziam coisas nas nossas aulas que eles não faziam em momento nenhum na vida deles escolar. A escola é aquela coisa, né? Ficar na classe, sentado, chato pra caramba. E aí tem umas histórias, assim, que eu tenho uma delas, tem muitas histórias boas, né? Uma das que eu mais gosto, e eu não vou lembrar exatamente o ano, Paulo, mas talvez 1998, 99 ou 2000 no máximo. Acho que você era. Lá para o ano 2000, e eu peguei uma garotada, conversei com os pais tinham ficado muito meus amigos, né? Olha que para você ter ideia, né? O Rafinha, baita escalador da 90, né? Um garoto fantástico. O pai dele é o ilustrador do meu primeiro livro, o livro que chama Escalada, né? Quer dizer, a amizade que a gente tem era uma coisa que é além, né? Da aula em si, né? E aí peguei uma garotada, os moleques, eram 6 meninos, e fui para Salesópolis. Minha mãe mora em Salesópolis, tal, não sei o quê. Eu tinha lugar para ficar, tudo mais, muito bacana. Levei uma garotada lá e falei, vamos escalar na rocha. Os pais autorizaram. A gente foi, a primeira vez, se eu não me engano, foi de carro. Acho que foi de carro mesmo, e levei os meninos no carro. Eu não vou lembrar direito, mas acho que é uma coisa assim. Levei eles de carro para lá, fui, eu, e os garotos eram muito pequenos. Acho que o mais velho devia ter 12 ou 13, assim. E tinha um de 10 anos. Tinha um bem pequeno lá, Egon. E aí fomos com os meninos, escalamos lá, fizemos aquela coisa da escalada de ir lá subir as vias. Tá? E os meninos empolgadíssimos escalando a via. Só que eu conheço a região e meu avô tem um sítio. Na verdade, meu avô já faleceu, mas tinha um sítio. E ali a nascente do Tietê tem uma primeira represa lá na nascente do Tietê, tem uma cachoeira enorme. Eu falei, nós vamos passear no outro lugar. Aí fizemos umas trilhas. E eu descobri uma pedra. Com eles ali, a gente descobriu uma outra pedra, um bloco de pedra, deve ter uns 15 metros de altura. E aí eu falei para os meninos, nós vamos ser os primeiros a escalar essa pedra. Os moleques piraram.
nós fomos os primeiros a escalar essa pedra. Era um granito redondo, saindo meio negativo, difícil de subir, não tinha muita garra, assim. E lá em cima, a gente não tinha trazido nada para... Tinha uma outra pedra em cima dessa, uma ancoragem natural, era o único lugar que dava para ancorar ali. Falei, vai ser aqui. Fizemos uma ancoragem bem segura, e fomos para baixo, montei um top rope para eles, e nós passamos o dia ali escalando nesse lugar. E depois subi em pé de goiaba, sabe? O dia inteiro bagunçando com os meninos. Aí depois fomos para a cachoeira, claro, né? O calor que estava. E esses momentos ficaram marcados para os garotos, ficou tanto marcado para mim também. Né? Esse tipo de experiência que eu podia ter com os garotos. Eu acho que isso foi me fazendo ser o professor que eu sou hoje, e ao mesmo tempo fazendo os alunos... eu não sei, cara, eu acho que é ter uma vida um pouco mais leve, por mais dura que seja a escalada. Né? Porque quem mora ainda no interior e tem algumas possibilidades mais mas eu acho que mesmo eu estou morando em Jundiaí, você em Atibaia hoje, já não tem tanta diversão assim livre para ser feita. Né? As diversões hoje em dia elas são muito compartimentalizadas, são complicadas. E foi muito legal conhecer o Igor, né? Nessa brincadeira toda, porque ele era um cara cheio de energia, cheio de vontade de descobrir o mundo. E aí, de repente, eu vou me lembrar exatamente do momento que eu conheci o Igor, que eu me lembro, ficou gravado na minha mente. Eu cheguei, eu estava passando lá na Uninove lá para dar uma aula, e um outro professor de ginástica falou, olha, esse aqui vai ser o professor de vocês de esportes radicais. Foi recém-contratado e tal, e eu lembro, uma turma sentada, ele ali e tal, e ele acabou, disse, legal, não sei o quê, eu surfo, tal, não sei o quê. Eu falei, não, você vai ter aula comigo, então a gente vai poder trocar uma ideia e tal. E ele veio, na primeira aula que a gente teve junto, e já querendo aprender, e eu, assim, calma aí, né? Não é bem assim, vamos devagar. E ele não queria nada devagar, ele queria aprender tudo. E assim, e aprendeu muito rápido, né? Ele, um cara com uma facilidade enorme de aprender, e a gente fez uma parceria muito boa, principalmente porque ele queria muito do que eu estava já tendo, e ele tinha muito potencial para dar, para distribuir para a garotada, porque é um baita de um educador, assim, também, né? Então, isso fez crescer muito a possibilidade da gente de desenvolver esse trabalho. E assim, aí não há dúvida nenhuma que a 90 Graus tem um papel importante, porque para eu entender como que era escalar, para eu tirar todas aquelas dificuldades que eu tinha dentro do meu corpo, a 90 foi um espaço que me abriu demais. Eu lembro do primeiro dia também que eu cheguei lá, né? Que é o Marcão, o cara que me ensinou o básico da escalada, me falou, tem um lugar assim, 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 em Portão Preto, lá, meio escondido. Eu falei, eu fui, procurei, dei umas voltas, não achei. Peraí, Portão Preto é esse aqui. Bati lá, abriram, fui lá, eu acho que era você mesmo, na época acho que o Belê estava lá, e eu conversei, falei que escalava, né? Escalava um pouco, mas já escalava um pouquinho. E queria aprender e comecei ali. E meio que grudei e falei, cara, esse lugar é fantástico, aqui que eu vou aprender de verdade. E olha, né, das lembranças que eu tenho mais antigas da 90, que muita gente não vai, né, saber, a 90 na época não tinha todas as paredes, tinha muito menos paredes, mas quando eu cheguei lá já tinha todas as paredes do fundo, já estavam lá. E tinha ainda aquela estrutura de ferro, que o pessoal fazia umas barras, tal, né, que fica logo na frente ali. As paredes de dentro ainda todas, não tinha nada dos boulders, né, de dentro, só tinha aquela parede do canto, né, e a parede da frente do balcão menor, né, só tinha isso. E para mim aquilo ali era fantástico, porque eu tinha uma paredinha pequena lá na escola que eu trabalhava, eu falei, puxa, aqui vai ser muito legal. E quando eu entrei nas vias, eu só apanhava, e apanhava, falava assim, preciso vir apanhar mais aqui, né? É tipo ser masoquista e sofrer, porque é isso que vai me ensinar. E tinha uma coisa da 90 daquela época, que aí você olha hoje e fala assim, parece que os caras escalaram na 90. Porque a moda hoje é fazer vias com agarras de uma cor só, para ficar mais legal na parede, né? Então, a via de campeonato mundial, não sei o quê, é amarela, é verde, é vermelha, é azul, é preta, tal. Eu falei assim, porra, mas eu já fazia isso na 90, 20 anos atrás, mano. Caramba, né? Os caras estão copiando a gente. Estão de brincadeira. Logo, quando descobrir que não está certo.
Só dá certo para os campeonatos, né? Só para isso. Porque o estilo do campeonato, eles querem aquilo, né? Pois é, Dmitry. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Mano. esse jeito de lidar tem uma referência acadêmica, eu vou te perguntar por causa do seguinte. Você sabe, eu tenho CREF, né? Não sou da área, mas eu tenho CREF. Sim, sim. Não sou do meio acadêmico especificamente, assim, né? Mas a minha forma de lidar com as crianças, para esse grupo que eu dei aula durante esse tempo todo, foi sempre desse jeito. Tanto que a gente escalava, brincava, daí corria, daí andava atrás dos muros, daí dava a volta pela 90, daí escalava de meia, daí brincava de tudo quanto é coisa que tinha a ver com escalada e algumas coisas tinham a ver com o entorno da escalada e tal. Mas dessa turma que eu dei aula, ficou o Ben, né? Essas crianças, né? Que daí virou escalador e daí eu acabei tutoriando um pouco essa parte da escalada especificamente, aí fazendo aquele trabalho que eu fazia com os alunos que eu herdava de você, né? Mas definitivamente essa parte lúdica é muito muito legal. Eu não sei, para dizer a verdade, eu precisaria perguntar para um terapeuta se isso eu peguei de convívio com você ou se isso é uma coisa bem natural de se fazer, óbvio, de se olhar para a criança e falar, ao invés de fazer, deixa eu ver, vamos fazer eles fazerem flexão ou vamos fazer eles rolarem pelo chão? Isso me parece meio lógico, é melhor fazer rolar. E emendando com isso, por causa do seguinte, agora eu conversei eu estava discutindo com o Igor sobre como abordar a escalada numa criança. E aí acho que a minha pergunta é essa: se tem uma referência acadêmica na literatura, assim, ou você foi descobrindo o treco no meio do caminho ali? Porque as crianças brasileiras são outras também, né? Outro tipo de educação, responde a outros estímulos, né? Você fala não, é sim, né? É diferente do... É, é. Porque Ah, você é um cara acadêmico, né? Você é um cara que tem um monte de sim. livro, né? Você é assim, eu estou sugando o conhecimento agora. Então, tem umas coisas assim, tem duas citações importantes nesse momento. Você me fala, puxa, eu não sou formado em educação física, eu tenho CREF e tal, né? Dentro do mundo das lutas, eu fico imaginando no mundo de lutas, a gente pegar os mestres, que tem e aí eu vou dizer que tem a nossa idade de lutas, quer dizer, o cara tem 50, tem 60 anos, ensinando judô, ensinando karatê, kung fu, tal, tai chi, qualquer que seja arte marcial que ele faz, capoeira, ele faz 60 anos aquilo, aí você fala, olha, você não pode mais ensinar. Você não É, pode, porque você não fez educação física. Cara, você vai acabar com a cultura esportiva do negócio e você vai tirar o que tem de mais rico na cultura esportiva do negócio, porque o cara não fez a faculdade de educação física. E olha, eu tenho CREF e tudo mais, mas assim, cara, tem que ter uns certos limites para algumas coisas, tem que falar assim, não, esse cara, ele vai continuar dando as aulas dele para as crianças, para quem ele quiser, ele escolhe, é o direito dele escolher, porque ele é a principal referência que a gente tem. Então, é por isso que você tem que continuar fazendo esse seu trabalho. Aí, vou te lembrar um detalhe mais bacana. O Paulo Freire, né, aquele que, sim. educador, fantástico. O Paulo Freire, ele nem é formado em pedagogia, educação, nada disso. O cara é advogado. Ele se formou em direito. Aí, um dia, ele simplesmente, depois que estava com o diploma na mão, ele abandonou o direito e virou professor. Num lugar do Nordeste que não tinha professor, ele virou um educador. Ele nem professor, ele virou um educador. E Educador. ele educou todo mundo e foi dar aula em Harvard, né? Virou referência Sim. no mundo da educação. Então,
É claro que ter o diploma é importante no mundo de hoje, cada vez mais. A gente vai dizer, puxa, meu, ter o CREF aí pegando no pé da galera, então, se você não tem diploma hoje em dia, você não faz mais nada, mas é, é, não, o próprio Paulo Freire vai dizer, ninguém se torna educador num dia X, que pegou o diploma, agora eu sou professor, vou lá dar... Não é, nem eu, nem ninguém. Eu com certeza não. Eu cada dia estou me descobrindo, por isso que eu voltei para a educação básica agora em Jundiaí. Voltei a ser professor de escola para molecada de educação física, porque eu acho fundamental, independente do meu doutorado, que eu tenha relação direta com as crianças, que eu aplique as coisas que eu acredito com elas e que para verificar se elas funcionam ou se daquilo que eu estou imaginando pode ser uma bobagem. Vamos ver com eles se dá resultado. Por isso que eu voltei a dar aula nas escolas, né? Pô, é muito legal isso. Eu não desespero, eu não vou jogar fora tudo que eu escrevi, que eu produzi. Quando essa minha ideia de como trabalhar com escalada não está nos livros. Talvez esteja em alguns meus. Porque depois eu fui vendo que, puxa, isso aqui é bacana, vou pôr no papel e registrar, para que as pessoas no futuro possam ler. Mas eu não tinha onde ler isso, não tinha onde ler sobre isso. Nunca tive. E eu precisava, e também não tinha internet que tem hoje, né, os vídeos que tem na internet, que as pessoas não tinham nada disso. Então, foi uma junção de dois detalhes. Gostar de ver como a natureza, a escalada permitia, principalmente a escalada, também no indoor, mas principalmente na rocha, permitia uma liberdade de movimentos, de escolhas e decisões. Isso era muito bacana. Ao mesmo tempo, eu ia pegar aquelas coisas mais prazerosas que a educação física tem. Porque a educação física pode ser muito prazerosa e pode ser muito ruim, assim, muito dura, muito massacrante. Eu falei, se eu pusesse as massacrantes para os meninos, eu posso pôr um pouquinho de massacre, mas um pouquinho. O resto tem que ser muito bacana. Ele tem que vir aqui gostar dessa minha aula. Então, assim, todo o ambiente lúdico que a gente criava para escalar vem de boas referências que eu tive na educação física de ludicidade. Então, professores muito bacanas. Eu tinha um professor na faculdade, na educação física, que o nome dele era Prado, ele era chamado de Aloprado. Ele era um professor de recreação. Ele foi diretor-geral do SESC por muitos e muitos anos. O SESC Vila Mariana, quando abriu uma baita unidade gigante, ele inaugurou aquela unidade, ele trouxe umas agarrinhas da França e mandou colocar na parede. Porque ele era um cara que tinha uma visão bem diferenciada da ludicidade, da recreação em si, e da necessidade de você fazer, de se movimentar de forma mais espontânea, menos soldado. Né? Esse cara tinha muito isso. Ele não ficou muito tempo na USP dando aula, para você ter ideia, porque a USP é muito rígida, muito, né? Tá. Então ele ficou um tempo lá, o SESC chamou ele falou, vai, que se dane o meio acadêmico, eu vou para viver outras coisas mais legais. Né? Mas tive outras referências bacanas nesse sentido, e sempre que eu fui para a escola dar aula, desde o começo, eu percebia que as crianças gostavam desse dinamismo e de poder escolher um pouco o que quer fazer, porque o mundo é muito cheio de regra. Então, quando a criança pode escolher, puxa, eu posso escolher fazer assim ou assado? Então, beleza, então eu vou fazer o meu jeito. Porque se você nunca dá liberdade, ou faz sempre desse, puxa, chega uma hora que ninguém aguenta. O negócio que é chato pra caramba. E eu vejo um monte de gente na escalada indo por esse caminho. E isso me entristece. Pegar, às vezes, gente boa, garotada boa, com potencial enorme, e massacrar. Querer ver já o atleta ali o tempo inteiro. Eu falei a história do César aqui. Eu nunca, na minha cabeça, não tinha a menor preocupação se ele ia ser um escalador competitivo ou não. Se ele foi um bom escalador competitivo, eu acho muito legal. E decisão dele, mas para mim não fazia a menor diferença. Eu queria ver a garotada toda indo buscar os seus objetivos. Isso era o mais legal, né? Com ele, com o Rafinha e com outros. Eu fiz pequenos campeonatos de escalada. Sim, eu lembro. Fiz um dentro da 90 graus com mais de 100 crianças. Eu lotei aquele lugar de crianças. Foi uma loucura de criançada. Foi muito bacana. E assim, dali estava, por exemplo, Rafinha já escalando um monstro, que não um monstro, um garoto ainda, mas fazendo coisas absurdas. Né? Só que em alguns desses eventos que a gente fazia, e o evento foi alterando, no começo era campeonato de escalada, depois virou festival.
porque a gente já nem achava mais, eu, Igor, Denis, que chamar de campeonato, porque lá nas escolas que eu trabalhava, tinha os campeonatos escolares, e a escalada entrou como modalidade dos campeonatos. Então tinha esse nome, mas depois de um tempo a gente falou assim, olha, o nosso nós vamos chamar de festival, tá? Ah, tudo bem, pode chamar o nome que vocês quiserem. Aí a gente chamava de festival, premiava todo mundo, quer dizer, uma medalhinha para cada um, tudo igual. E depois fazia sorteio de brinde, o que quer que seja, porque não era mais importante, porque assim, e aí olha que história interessante, eu vi 2 garotos desses, e é exatamente o César e o Rafinha, chorando. E essa história pouca gente vai conhecer, né? Porque o César vai num campeonato, e moleque, e aí ele chega lá, ele faz a via da semifinal, uma via dificílima. Manda a via. Aí os outros garotos não mandaram, caíram uma garra antes, mas era a via da semifinal. Aí, na via da final ele perde, o outro menino ganha. O Carlinhos, inclusive. Né, que já... Então, e aí ele sai tão decepcionado, porque a via anterior, ela era mais bonita. E era um campeonato até no Sesc e tal, Sesc Ipiranga. Era uma via bonita, e ele mais técnico, ele foi super bem. Mas bobeou num lance ali e perdeu. E ele saiu chorando. E aí eu cheguei e falei, puxa, César, calma. É normal, isso faz parte da vida. A gente ganha hoje, a gente perde amanhã. E a vida é assim, ela vai dar uns tapas na gente, mas a gente vai se levantar. E o Rafinha, cara, tinha uma outra história. Eu fazia um evento no Magno, lá no colégio, que, puxa, muito bacana, cheio de criança e tal. E ia no evento um outro garoto fantástico, que era o Ramires, filho do Márcio, aqui de Jundiaí. Sim, claro. Garotinho também, assim, né? Os dois enorme, mesma né? idade. Tá enorme, virou um cavalo. Um cavalo. Mas, nadador, né? Gigante. Gigante. E os dois escalavam muito parecidos, só que o Ramires tinha um potencial muito forte para a prática esportiva. E ele era melhor que o Rafinha, um pouquinho. E o Rafinha sempre ficava em segundo. Aí foi isso num evento, foi isso em 2, no terceiro ele saiu chorando. Ele falou assim, porque ele acabava os eventos e falava, não, calma, você vai treinar e você vai continuar e você vai ficar bom. E um dia vai dar certo. E ele perdeu mais um lá e ele saiu chorando. E aí eu vim, falei, pô, Rafa, o campeonato não é tudo. O campeonato não é tudo. Escalar é mais do que o campeonato. Né? Escalar é quanto você se diverte quando você está aqui. É quanto você gosta de treinar. E você vê ele hoje. Né? Hoje já adulto, né? Engenheiro, pá. Cara, o moleque ama escalar. Né? Independente agora de campeonatos. E parece que isso é o mais relevante. É mais para mim, parece que é para eles. É para mim. Eu acho que é um aspecto, a escalada de competição, assim, né? Bom, correr o risco de perder amigo de novo. Mas é um aspecto, a parte competitiva da escalada é um aspecto dela. Só que tem vários outros aspectos, né? E eu acho que, do meu ponto de vista, assim, como escalador, como professor de escalada, eu penso meio que pragmaticamente. Se eu puder incentivar o menino ou a menina a escalar e aprender a gostar da escalada por conta da escalada ser uma atividade que dá liberdade de movimento, dá liberdade de expressão corporal, né, expressão emocional, né, de você botar a tua intenção na parede ali, quebrar todos os nódulos de emoção, sabe, e sair revigorado ali. Eu prefiro, porque isso é certeza. Se você conseguir aprender a escalar e preparar teu corpo para suportar aquela intensidade, você vai tirar 100% de prazer com a escalada. Se eu focar para levar o menino ou a menina para a competição, 99% vai sair frustrado. 1% que é o cara que ganhou, o menino que ganhou, vai ficar feliz. Então, eu fico assim, bom, acho que é fácil de decidir o que eu acho mais legal. Apesar de que eu tenho essa visão assim, pô, é que nem Fórmula 1, sabe? Eu acho Fórmula 1 fantástico, né? Sou meio tio, né? Sabe, que assistia Fórmula 1, sabe? Tipo, é legal, porque desenvolve o pneu que vai no meu carro hoje foi desenvolvido ali, sabe? Foi testado ali, é um campo de prova.
E eu peguei esses, né, especificamente esses dois, e empurrei para o alto rendimento, no sentido técnico, né? Isso que fique bem claro. Eu nunca dei um pio na parte de treinamento físico, porque eu acho que não é minha área. Bom, né? Eu sempre tive essa preocupação assim de separar as coisas e falar, não, cara, educação física tem cara que treina, Sim, estuda a vida sim. inteira para aprender a periodizar e estuda, sabe? E trabalhos todos os anos aparecendo, mil questões, sabe? Não é minha Ah, área, é, literalmente, né? é, Aconteceu que eu descobri que eu sabia mais do que é, uma boa é, parte, né? é, Mas é. assim, né? Mas não é minha área. A minha área é a parte técnica, é poder corrigir, o, o fazer, tirar o máximo possível daquele corpo do jeito que ele é naquele momento. Então, se ele vai melhorar o corpo, legal, vai falar com o cara que treina e tal. Mas eu não posso melhorar o corpo naquela 1 hora e meia, 2 horas de aula. Eu vou melhorar, refinar e fazer ele ser mais eficiente. Então, mas é uma experiência, assim, nesse aspecto, assim, de saber como lidar para não... E eu acho que, de certa forma, por exemplo, citando esse grupo aí, o que eu dei aula, né, do Lars, o Ben, o Francisco e vários outros amigos dele, que vieram da Waldorf, né? Eu até hoje eu vou deixar um pedido aqui, porque eu sei que a diretora da Waldorf que me indicava os meninos porque falava que eu tinha um método construtivista de ensinar. Eu não sei quem é, mas aparentemente eu acho que sim. E mas eu vejo eu vi o post hoje do Cezinha. Eu acho que ele teve uma carreira brilhante. Eu sempre falei isso para ele. Acho que ele ter conseguido o que ele conseguiu aqui no Brasil, né? E ir para fora. E sempre rolava essa coisa, mas lá fora, lá fora, lá fora. Eu falei, lá fora é outro papo, porque você não pode se comparar com o que foi feito lá fora. O cara tá ali com uma amostragem tão absurdamente maior. E é uma coisa que eu acho que você já deve ter percebido isso. Nem sempre o cara que quer mais é o cara que é o melhor. Tem essa crueldade na naquela teoria daquele sujeito, como é que ele chama? Darwin, né? Tipo da seleção natural. Nem sempre ele é o cara que mais quer escalar, ele é o cara que mais, mas ele não vai. Às vezes o cara nem tá aí, sabe? O outro que come hambúrguer e fuma um e daí nada mais que todo mundo, sabe? É Exatamente. porque a amostragem é tão grande que acaba pegando um cara que é privilegiado geneticamente e o cara faz ali, sabe? Inclusive, inclusive pode até aliviar a pressão do sujeito na Sim, competição. sim. Que ele fala, dane-se, também. Eu acompanho vários outros esportes e existe vários relatos de atletas de alto rendimento que nem são os caras, sabe, você ouve o cara falar, assim, nem é exatamente aquilo que é a coisa que ele mais gosta de fazer. Né? Então, no caso do Cezinha especificamente, ele mergulhou de cabeça, emprestou, né, o corpo dele para ser treinado também, o tempo dele, e se dedicou, feito um lunático, né, É, praticamente, é. e até tomar a decisão de ir para fora no momento que eu acho que foi bom. Sim. Apesar de... Eu imagino que, óbvio, não queria estar na pele dele hoje, tomar essa decisão, e eu acho que ele pode até pensar se ele deveria ter ido antes ou não. Eu acho que não. Eu acho que ele É, fez o papel dele ali e talvez ele tivesse... Difícil dizer, né? Não, é. difícil opinar. Mas o Ô, Paulo, Rafinha, sim. ah,
Não, fala. O Rafinha tem essa outra pegada. E eu conversei numa dessas conversas agora aqui, Sim. eu descobri que ele tinha essa frustração com a competição. Eu nunca perguntei, porque quando ele chegou na minha mão para eu treinar ele ali, o meu assunto era técnico só, e ele era muito pequeno, né? Então ele foi crescendo ao longo dos anos, assim, ele foi virando um meninão, assim, e daí foi dando a gente conseguiu conversar melhor, mas nessa última conversa que eu tive com ele, eu descobri essa frustração de nunca ganhar, né? E só que o que mais chama atenção no Rafinha é o gosto. Ele vai para a parede, é uma experiência para a gente de estar junto daquela energia, assim, de nossa, né? É um negócio, é uma delícia, uma delícia. Mesma coisa quando eu dava aula para essa turminha de crianças, assim, quando eles chegavam, os pais deixavam eles na porta da 90, minha molecada entrava gritando, Paulo Gil! Chegava desmontando tudo e saíam de lá, assim, pretos, né? De branco de magnésio e saía descalço. Então é uma delícia. Realmente. Tem. Deixa eu dar dois pitacos importantes aqui. Primeiro, cara, a gente tá falando essa coisa, poxa, galera, na minha e na opinião do Paulo, tá muito claro assim, ó. Para de querer pegar a garotada e querer transformar no campeão. Isso é uma bobagem, isso é uma Pelo idiotice. amor de A Deus. nossa opinião é essa, uma idiotice. Quer que eu fale com todas as letras? É isso. Por que é uma idiotice? Porque, primeiro, é muito difícil fazer campeão, não é uma coisa assim. E depois o Paulo já disse, a única coisa que gostaria que todo mundo que está trabalhando com esporte, com a escalada de alto rendimento, querendo, né, que o Brasil melhore, perceba definitivamente. O N de escaladores, o número de escaladores no Brasil é muito pequeno, principalmente das crianças, dos jovens, da garotada. A gente não vai competir com os gringos enquanto a gente não tiver, sei lá, eu diria milhares de escaladores jovens. Não o escalador adulto. O escalador adulto é para curtir, para divertir, para rocha e tudo mais. Garotada, que são aqueles que pode sair um grande escalador, você precisa aumentar o número assim fantasticamente. Eu acho que no Brasil, entre os 10 e os 15 anos de idade, tem uns 2, 3 mil meninos escalando, meninos e meninas escalando. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. A gente precisa de 50, 100 mil. Eu vou lembrar você, Paulo, você lembra do Gabriel Craveiro, Lembro, ex-aluno meu do colégio, que foi claro. morar em Denver e tudo mais. Claro. Logo que ele foi para Denver, ele devia estar com 16 anos, já estava escalando bem, né, aqui no Brasil, e foi para os Estados Unidos e morar em Denver, quer dizer, uma capital da escalada americana, né? Falou que no bairro que ele falou assim, Dimitri, no bairro que eu moro tem 4 ginásios. No bairro. Falei, caramba, meu. Fora a rocha de monte, né? E aí ele falou assim, me inscrevi num campeonato. Ele, lá na época, nisso há mais de 10 anos atrás, ele falando assim, inscrevi num campeonato aqui nos Estados Unidos, vou participar do campeonato da cidade. Pô, bacana, tal. E ele foi. Ele falou assim, Dimitri, tinha mais de 100 crianças, adolescentes, assim que nem eu lá, mais de 100. E dali iam sair 3 vagas. E ele se classificou. Na cidade de Denver. E foi para o estadual. Daniel Woods, famoso Daniel Woods, americano ali, top hoje em dia, era um dos outros garotos que se classificou junto com ele. Uhum. E eles foram disputar o campeonato estadual. E ele disputou o estadual, depois ele não passou mais de fase, o Daniel Woods passou, ele não, mas ele disputou até uma fase lá. E ele falou assim, aí fui lá para disputar o estadual, tem mais 100 competindo. Ele falou assim, eu nunca tinha visto tanta gente escalando ao mesmo tempo na minha vida. Mas é isso, esse é diferente, não dá para a gente comparar o que teve lá, o que tem lá fora, Estados Unidos, Europa, Japão hoje, né, com o que tem no Brasil. Então a gente fica sonhando, porque a Olimpíada. Eu acho que o César fez o papel dele, que era possível. E um garoto de 18 anos veio lá e levou a vaga da Olimpíada dele. Por quê? Porque nos Estados Unidos, igual, esse garoto tem um monte. E igual o César no Brasil tem 2, 3. Não tem. Então,
vamos pensar que essa molecada precisa se divertir e a gente precisa pôr mais crianças para se divertirem nas diversas paredes. Se a gente der esse acesso, talvez tenha um campeão, mas eu vou garantir uma coisa para vocês. Se não sair nenhum campeão, eu fiquei feliz, porque a molecada vai ter escalado. A molecada vai ter se divertido. Né? Aqueles 99%, se você não quiser tirar o sangue dele para ele ser campeão, ele vai ser uma pessoa feliz, cara. Isso para mim é o mais importante. Vou contar outra história bacana, que é quando a gente foi uma outra viagem, que eu peguei 5 moleques, e falei assim, agora nós vamos fazer uma outra viagem. Nós vamos para Lapinha. Eu não conhecia Lapinha. E eu falei, nós vamos para Lapinha. Eu não sei, as mães não tinham nada na cabeça dessas mães. Pais e mães. Porque deixavam. Paulo, eu fui de ônibus com eles. Peguei o ônibus na rodoviária de Tietê, fomos de ônibus até BH. Um trampo, um dia. Mano, viajamos de noite, né? Chegamos de manhã, eu e os moleques só. E dali, pegamos outro ônibus para Lapinha. Vixe, foi um dia viajando. Aí chegamos lá, passamos uma semana acampando e escalando. No meio daqueles malucos que tem na escalada, né? Dentro do camping do Rod, um monte de doido lá. E os caras olhavam assim, nossa, o que tá fazendo esse cara com esses moleques aqui? Caramba, esses meninos aí, não é? Estamos aqui, os meninos são escalador. Ah, escalam e tal. Eles vieram para escalar. Vieram lá de São Paulo. Ah, pô. E os caras achavam barato ver os moleques escalando. E eles já escalavam bem, era uma molecada que escalava bem, né? E aí, passamos uma semana inteira. Ali sim, eles conseguiam mostrar o melhor que eles tinham dentro deles. Claro. Tá? Muito, muito mais do que em qualquer campeonato que eles já foram. Ali sim, eles eram eles de verdade. Né? Como nas aulas que a gente ia lá nas escolas e punha a molecada para brincar, para se divertir, para curtir mesmo a prática. E todo mundo saía dali do jeito que você falou. Moído depois dos treinos, moído depois das brincadeiras lá. E assim, satisfeito consigo. Porque isso é uma coisa que a escola me ensinou. Cara, quando eu vou... Eu não estou indo muito para a rocha, mas quando eu ia mais para a rocha, de verdade, com os amigos para escalar, e principalmente as vias mais longas, assim, vias mais de curtir mesmo, para passar aquele dia, agora você chegava lá em cima, você sentava, depois de, pô, tá doendo, tá cansado, o pé tá doendo, com aquela sapatilha lá, mas, pô, caramba, meu, parece que isso aqui ia viver. É isso, cara, sabe? E assim, aí eu vou tirar tudo isso dessa garotada, porque tem que treinar, porque tem que... Não, vamos divertir primeiro. Eu sou dessa linha. Eu acho que realmente arrisco dizer que seja caracterize uma certa crueldade, assim, de você tentar criar essa pressão, assim, na criança antes do tempo. Você falou um negócio que lá na Waldorf a diretora disse que você era construtivista no seu modo de ser, né, como professor lá da escalada da garotada. O que a educação física sofreu durante muito tempo um processo que chama-se de esportivização, quer dizer, de fazer atleta. Nós vamos fazer atleta, futebol, vôlei, basquete, handebol, atletismo, atleta. E nunca fez grande atleta. A verdade é que os moleques bons do futebol, que ganharam a Copa do Mundo aí, jogava bola na rua. Não tinha nada a ver com a aula de educação física isso. E nem do vôlei, nem do basquete, coisa nenhuma. O moleque até jogou, brincou lá um pouco de bola na escola. Depois alguém falou, leva pro clube e tal, porque esse menino é bom. E foi lá no clube e ele foi atleta. Mas, então, não tem nada a ver com a educação física isso. E aí, em algum momento, o pessoal da educação física começou a refletir, falar assim, será que o nosso papel é ficar tentando achar um atleta aqui? Ou é mais oportunizar a molecada se divertir, se movimentar, descobrir vários tipos de movimento? Aí um dos grandes professores lá da USP vai dizer, olha, precisa variabilidade de prática. Eu não posso fazer a mesma coisa todo dia. E aí o cara é o doutor mais top do Brasil da educação física, o nome dele é Gotani. Né? Ele escreve um livro, vai explicar isso para as pessoas, todas as pesquisas dele. Foi diretor da USP, lá da Faculdade de Educação Física, por anos. É uma sumidade na área. Ele vai dizer, olha, variar a prática. Você não pode ficar repetindo o mesmo exercício toda vez. Quanto mais variar, mais... e aí, muito bacana, uma coisa que eu vou te lembrar. Você deu um curso de escalada que eu fiz lá atrás. Assim, mais conexões neurais você vai ter, né? Exatamente. E você fez uma apostilazinha. E nessa apostila tinha lá, você tem que fazer vários tipos de movimento para você ter os engrãos. Quer dizer, é a reunião das sinapses para que elas possam encaixar no teu corpo e você poder descobrir novas possibilidades de movimento.
Era exatamente o que o Gotani dizia isso lá na USP. E eu falei, puxa, isso se encaixa. É isso que é por aqui que a gente tem que ir. Então, as minhas aulas usavam muito essas ideias, tanto suas quanto do Gotani, de, oh, fez um movimento assim, agora vou fazer outro, agora monta para cá, agora põe uma bola, agora faz tal jeito, faz de ponta cabeça, sei lá, faz de outro jeito. Isso, claro. Não fica repetindo a mesma coisa. E aí você vê gente que já tá pegando os meninos aí, e o Igor falou um negócio bacana para mim esses dias, né? Ele tá morando no litoral, morando no Guarujá, né? Surf pra caramba. E ele fala assim, Dimitri, você não acredita? Tem pai que pega o filho e fala assim, você vai ser o novo Medina. O moleque tem lá 12, 13 anos. Não importa o tempo. O mar tá uma desgraça, ele põe o moleque, porque tem que treinar, tá na planilha de treino. Põe o moleque, tem que vai ficar 2 horas na água aí, cara. E o mar tá uma desgraça, quer dizer, ele não vai curtir nada. Olha, o surf, cara, é um negócio fantástico para você fluir na onda, né? Exatamente. E aí, não, isso não existe ali, né? O cara tá sofrendo no mar. O que ele vai melhorar ali? Nada, não vai melhorar nada. Né? E tem um monte de gente já no surf agora com o Brasil campeão de mundo e tudo mais, tem um monte de gente já fazendo isso. E no skate está caminhando para isso. É uma pena Pois também. é uma pena. O skate é um pouco menos, o skate é mais rebelde, Paulo, isso é bacana do skate. Sim. Espero, Tem. né? Eu fui Eles skate, são eu mais espero. rebeldes, eles têm uma coisa bacana, olha que legal que eu vou falar, quando as pessoas ouvirem isso vão querer, Não, todo o ninguém vai pessoal ouvir a gente. formado. Ah, que bom, que bom. Porque senão os formados de educação física iam ficar puto comigo, né? Eles vão Não se dizer assim, preocupa. não, eu não estou preocupado com isso, porque ninguém vai ouvir, então tá bom. Olha o que um skatista me disse uma vez. Eu fui dar uma aula minha da faculdade e levei a galera numa pista de skate aqui em São Paulo, né? No Parque da Juventude. E estava lá com meus alunos, levei uns skates e tal. Eu não sou um grande skatista, mas o básico a gente faz ali, mostra para os caras. E a rapaziada se divertindo. Muitos nunca andaram. E a gente consegue dar o básico, os caras já começam a se divertir e tal. E aí tinha um cara, skatista das antigas, tal, raizão mesmo. E ele me viu, e aí ele ficou meio intrigado o que eu estava fazendo ali, porque a gente não era skatista e estava tomando os passos deles, né? E aí ele veio conversar comigo, tal. Aí eu falei, cara, professor, tal. Mas olha, cuidado para você querer se levar o skate para a escola. Porque senão vocês, professores, vão desvirtuar o skate. Eles vão tirar o skate aquilo que ele tem de raiz, né? de essência. Eu falo, olha, isso não é meu objetivo, você fica muito tranquilo. Até porque eu não quero tirar nada de ninguém. Né? Eu até acho possível isso que você está falando. Porque tem professor que acha que vai agora, eu vou fazer 3 de 10 e vou andar melhor no skate. Fazer mais agachamento para andar melhor no skate. Sei lá, né? Tem gente que vai pensar isso. Mas eu falei assim, meu objetivo é só que as crianças lá na escola tenham oportunidade de andar de skate na quadra. Aí ele falou, não, isso tudo bem. Se for para isso, tudo bem. Porque ele também quer ver o skate, né, Claro. livre. Mas os skatistas, eles são bem arredios com a educação física. São arredios. Eu já senti bastante assim, essa resistência deles com essa coisa padronizada que a educação física geralmente cria. E não precisa ser assim. O skatista não precisa ficar preocupado com isso, porque você pode ter uma evolução fantástica no skate com apoio da biomecânica, da fisiologia e tudo mais, sem que você fique amarrando a pessoa. Isso é possível fazer. Só precisa o cara que está por trás disso fazer propostas de movimento que sejam sintonizadas com a prática do skate, com a prática da escalada, com a prática do surf. Nada de querer levar o cara para a sala de musculação e vamos fazer não sei quantas de... aí para. Isso é a pior coisa que o cara precisa. Esse é o grande problema. Você citou lá o curso, né? O curso básico. Eu acho que eu tenho que separar, né? Assim, os diversos fatores que fazem parte, que constroem, né? A tua performance. E eu acho que de todos eles, força, equilíbrio, alongamento, reflexo, sei lá, tudo que puder inventar de nome, acho que o maior de todos, o mais importante de todos é a motivação. Porque com a motivação, você consegue acionar o segundo mais importante, que é a capacidade de estar no momento, de você ser reativo, a se reagir àquela situação. E o surf é isso, a escalada também depende disso, vôlei, futebol, qualquer esporte precisa disso, precisa dessa capacidade de você estar prestando atenção só naquele instante. E a escalada traz isso, e eu acho que não é à toa que a escalada é muito, o tipo escalador é muito semelhante ao tipo surfista,
Porque a escalada descarrega aquilo. Porque você pode chegar num lugar com alguma preocupação, mas ela vai devagar e ela vai entrando. Quando você vê, você... O que é que eu estava pensando mesmo? Esqueci, né? E ela te exaure, assim, no bom sentido, tanto que a gente costuma dizer, como é que é? Ela te deixa triste de tão feliz, né? Você fica assim. Mas para você ter essa capacidade de estar presente, né, estar reativo, você tem que gostar, né, do treco. Ou você tem que estar acionando lá teu complexo R para você estar assim em pânico, né? Que é outra forma também, que eu acho que os russos já, né, Usam isso. usam esse tipo de coisa, de você deixar a pessoa em pânico, pavor, e ela vai ficar assim no estado de estresse, no sentido fisiológico, né, de prestando atenção em tudo e fazendo. Então eu acho que é meio que a gente fica nessa dicotomia assim, ou você leva o cara para o estresse, ou você leva o cara para o extremo do prazer. É melhor escolher o prazer, né? A prática do movimento, olha, hoje, essa época da pandemia, os caras da educação física estão fazendo 1000 lives, né? E uma das mais importantes lives Pandemia? bom, não, em algum lugar, não é aqui. Em algum lugar tem isso. Que escalador... Isolamento? Não, isso eu já falei. Aonde? Escalador é bactéria, não pega vírus. Não pega, esse não pega. Não, não precisa Não, se para quê? preocupar. Nem sabe o que é isso. Não. Vamos explicar, pessoal. Pandemia é um processo que está acontecendo lá da China, tá? Isso, não tem nada a ver. Nada a ver com a gente. Não. E aí, Desculpa. não, agora, não, o que eu ia dizer é o seguinte, ó. Agora eu perdi mesmo. Desculpa. Ai, ai. Nossa, eu até esqueci mesmo o que eu estava falando. Não, lembrei. A pandemia, os caras estão fazendo lives. E nas Sim. lives deles, qual é a grande preocupação dos profissionais de educação física? Por que durante essas aulas online que a gente dá para os caras, porque assim, tem professor personal aí fazendo aula online para o cara fazer a aula online dele. Por que não dá certo? Eu faço aqui 1 milhão de exercícios, o cara faz 2 aulas, a terceira aula ele some. E aí eu me ferro, porque ele não quer mais me pagar. E aí, ferrou, né? Caramba, eu tô desesperado. Cara, é um negócio chato pra caramba. Quando você estava do lado dele lá, fazendo ele fazer ali, olha, pá, ainda ia, porque o ambiente era um pouco diferente. Mas agora que ele está sozinho na casa dele e ele precisa sozinho fazer a atividade, você está ali que nem um macaco pulando na frente ali, ele vai olhar, um dia ele vai, 2 dias ele vai, no terceiro não faz sentido. Não faz sentido mais para ele. Ele vai parar. Né? Cadê o prazer naquela prática? Eu tenho uma amiga, Paulo, que já foi até a 90 num curso meu, que eu falei, você tem que fazer o curso, porque o que você faz tem tudo a ver com a 90. E ela foi lá e tem tudo a ver com a 90, Dimitri. O nome dela é Simone, e ela trabalha com o método Menegatti. Não sei se você já ouviu falar. Já. Ela é pupila lá do Menegatti, não sei o quê. O que é o método Menegatti? É movimentar-se de forma livre. Sim. Ele não tem muitos adeptos no Brasil, mas os adeptos são fiéis, porque eles entendem que aquilo tem sentido para eles. Eles buscam um prazer naquela prática, e o corpo deles não tem um estereótipo pronto, você vai ter que ficar desse jeito. É por isso que eles fazem. Então a gente deveria descobrir formas das pessoas se movimentarem, mas que elas encontrem um sentido naquilo que elas estão fazendo. É isso exatamente o que você falou. O cara tá ali, ele começa a escalar e de repente ele fala assim, cara, tá me vendo uma coisa boa aqui, deixa eu continuar. E os movimentos que ele não conseguia antes saem, porque o corpo dele está sintonizado com a prática. Exatamente. Aí Sintonizado, essa é a palavra, sintonizado. Porque se não tiver sintonizado, é esforço, esforço, esforço e fracasso. E o Igor falou isso esses dias. A gente sempre tentou proporcionar para os nossos alunos algum nível de sucesso durante as práticas. Claro. Porque se eu tiver fracasso o tempo inteiro, uma hora eu não vou querer mais. Então, assim,
eu vou modulando as atividades para que o cara consiga ter um nível de sucesso e perceber que ele pode ir além. Aí, quando ele percebe, ele quer ir buscar mais, e ele vai buscando. E a escalada é repleta de desafios, né? Então, isso era bastante importante das pessoas observarem. Não só o fazer pelo fazer vai até um certo ponto. E aí eu lembrei um negócio da Olimpíada. Olha o que é mais triste do esporte competitivo. Tem um número de atletas no mundo e no Brasil, atletas olímpicos medalhistas, que depois de um tempo, né, que já não sumiu o esporte da vida dele, assim, ele vende a medalha. Vende Cara, a aquilo não é o medalha. maior... Vende a medalha. O Custa cara uma não quer nem grana, né? ouvir falar, né? Provável. Porque assim, primeiro o cara deve estar sem grana mesmo, deve estar meio na merda. E aí ele fala, porra, por que eu tenho essa medalha? Por que eu estou guardando isso? Eu vou vender essa porcaria, porque isso aqui não significa mais nada para mim. Na verdade, talvez nunca tenha significado. É. Naquele momento, tal, que eu estava empolgado, que o meu treinador estava me arregaçando, me dando não sei o que para eu tomar aí para eu ganhar, parece que fazia sentido, mas hoje que eu olho para trás, eu falo, para que isso? É isso que as É, pessoas deviam perceber. Eu não é tenho nada triste. contra. Se você quer ir competir, vá, mas vá sabendo disso. Sim. Eu tenho um amigo É, que escreveu um livro sobre futebol muito bacana. E ele fala assim, ele foi boleiro, jogou futebol anos, fala assim, ele fez uma pesquisa com vários, o doutorado dele é isso, vários ex-jogadores, para mostrar aonde estão. Alguns deles são um dos famosos, aí dos Corinthians, Palmeiras e tal. E outros são carroceiro hoje em dia. O cara uhum, empurra carroça na rua. Né? é, E ele analisou isso, ele vai falar, cara, pensa bem, mas saiba onde você pode chegar e o que isso pode fazer com você. Será que isso vai ser bom para você? Dimitri, olha, isso é uma questão é, difícil, porque realmente, eu correndo o risco aqui de ser cancelado, mas vamos lá, ó. Eu acho tempos de... Bom, agora não é tempo de nada, né? Foi tempo de Olimpíada, então a escalada virou um esporte olímpico, né? Eu fui para os Estados Unidos em 1990, 89 para 90, para conseguir que o Brasil fizesse parte da UIAA na época, para fazer parte do Comitê Olímpico e para tentar entrar e tal. Assim, meu dinheiro, né? Fui lá, fiquei uma semana reunido e tudo mais. Então, assim, tipo, acho que eu posso falar, sabe, sobre isso. Minimamente. É, é, o meu medo em relação a ter virado um esporte olímpico são, primeiro, superficialmente, os oportunistas, né? O cara olha e fala, oh, putz, isso aqui, vamos botar, treinar esses moleques, vamos montar, né, o ginásio, montar um sei lá o quê e vamos treinar. E dane-se, né? Porque vai perdendo, vai estragando, né? Os elementos que ele vai colocando lá na máquina de triturar. Quem sobreviveu... e aí eu tenho não é que eu tenho uma teoria, isso é histórico só, mas sobre como que esse processo funciona na arte marcial, né? Na formação de exército, vamos dizer assim. Se você tem uma necessidade imediata de formação de um exército, você não pode se dar ao luxo de treinar aquele cara que você sabe que ele vai ser o melhor, mas ele não vai ser o melhor agora. Você tem que, debulhar com aquele que vai dar um resultado agora para botar ele lá no front e ter resultado. Eu não sei em que momento que alguma, vamos dizer, uma parte da acadêmica, né, viu isso como uma forma de teoria. Então, sabe, vamos treinar o cara até destruir. O que não quebrar, vai dar certo. E eu acho que daí, como eu tenho esse histórico na arte marcial, tem o outro lado da arte marcial, que é da cultura. E aí o cara ele tem a ideia da longevidade, de formar o cara, e ele vai formar, e eu quero que ele vá ser um artista marcial
para todo sempre, que é essa minha visão do negócio, e acho que é Sim, essa tua sim. ideia. E então eu tenho esse medo de incentivar, né, assim, de perder essa galera, né, assim, de fazer o cara terminar a vida ali e olhar e falar, pô, eu me dediquei a esse treco aqui. Então, eu acho que surgiu uma questão agora recente. Estou gravando lá, comecei a gravar, né, uns videozinhos sobre dica de escalada, e uma das questões que me fizeram era se criança podia escalar. E eu fui conversar com o Igor esses dias e, e acredito que você tem a mesma ideia sobre essa diversidade. Eu acho que quase que a resposta é que criança pequena ela pode escalar, mas ela não deve ter escalada como única atividade motora, porque a escalada nesse aspecto, nessa fase, ela é pobre de repertório motor. Ele pode escalar, desde que vá jogar bola, desde que vá nadar, É, desde que vá andar de bicicleta, desde que vá correr, desde que vá dar cambalhota e fazer outras coisas que vão ser utilizadas na escalada lá na frente. Então, eu posso te dar esse relato hoje de que, tendo pego o Cezinha e o Rafinha, por exemplo, você me entregou eles já nessa condição. Tipo, já está tudo pronto. E é isso que eu vejo, que eu sinto que depois que passa por um cara, sabe, que nem eu, ou que nem outras pessoas que têm essa característica de ser técnico, o cara pode lá na frente pegar e falar, agora vamos sentar o cacete, porque beleza, agora sim, você quer isso. sim, sim. Aí você está pronto para isso? Tá. Então, eu acho que... Mas se você fizer isso antes, e eu vou aprofundar uma visão que eu tenho, que é a seguinte: a gente importa, né, muita coisa. Acho que não da China mais agora, mas tipo importa muito conceito, muita forma de ser. Então a gente pega e olha assim, fala, mas o fulano lá, eles pegam e treinam o moleque com não sei quantos anos. Fala, olha o que acontece. Você pega a França ou pega os Estados Unidos, qualquer um desses países que tenha a escalada já muito mais solidificada, eles têm a escalada como cultura. Então, se você pegar um menino novo, ele começou, que nem meus filhos hoje, né? Que escalam desde pequenininho. Ele já tem a cultura da escalada. Então, o papel, por exemplo, meu papel num lugar desse seria não ter o papel hoje, né? Hoje, de dar cultura de escalada para as crianças que vêm para minha mão, ou os adolescentes, ou até adultos, ele não precisaria ser feito da forma como eu faço, porque ele já está inserido numa sociedade que tem cultura, que tem um vocabulário, que tem um sotaque, que tem que eu sempre uso essa palavra, que é uma erudição já. Então ele ouve e vê gente escalando muito bem, para tudo quanto é lado. Principalmente, como a gente bem sabe, principalmente quando ele não olha, que é onde acontece o aprendizado, quando você está desarmado, Exatamente. né? E o cara está olhando para lá, de repente passa um cara fazendo toda aquela fluido, né? Trocando o pé e usando e fazendo. E daí ele aprende a escalar. Daí o papel do treinador é fundamental para pegar assim e falar, meu, vamos fortificar o corpo desse atleta e vamos compensar todas as coisas que a gente bem sabe que a escalada precisa ter essa abordagem. E daí sim. Mas hoje, num país que não tem cultura nenhuma, eu vejo aqui no meio dessa pandemia, né, que eu descobri recentemente que está tendo, o,
assistindo aluno, como é visível que ele perde a referência de estar ali dentro, né, da 90, e começa a ter um vocabulário gestual que para a gente é fácil de visualizar, né? Tipo, essa é a nossa forma de enxergar, né, o esporte. O vocabulário gestual dessas pessoas começa a deteriorar. E daí o cara escala assim, aí eu vejo o vídeo e falo, não faz isso, porque Não precisava. não Ficar assim. precisa. Você não precisa mostrar para mim que você tem força. Ai, ai, ai. Você tem que fazer o treco. Você tem que fazer, inclusive, parecer que é fácil. Você não, né? Então eu acho difícil. É, Mas só colocando uma é, coisa que eu ia perder, senão coloca. eu vou perder. Fica, não, fica. O, sobre essa questão de alertar o pai, ou os pais, sobre o mundo que eles estão querendo empurrar o filho, eu tenho uma história que é a seguinte. Eu, como já dei treinamento para todas as faixas ali, né, e empurrei os caras para o alto rendimento, eu tenho esse jeito, né, de ser, de que tá focando, meu foco é no prazer, eu sou um hedonista, assim, nesse sentido, mas se é para entrar na briga, eu sei, né? Então, beleza, eu sei. Então, aí, um pai chegou para mim e falou assim, um dos atletas emergentes de hoje, né? Ele chegou e falou, pô, meu filho foi tão bem na eliminatória, e daí chegou na final, não sei o que aconteceu, ele tava, saiu do isolamento lá mal, não sei o quê. Eu falei, olha, eu falei para você, vou falar de novo. O que aconteceu com o seu filho, se aconteceu do jeito que deveria acontecer, os alunos que eu já dei aula, fizeram bullying com ele. Como assim? Principalmente porque ele foi bem. Porque é isso que precisa ser feito. É competição, não é competição? Não é um chá das 5. Nós estamos falando de competição, não é? Você não está querendo botar teu filho na competição? Então ele vai ser massacrado lá. Porque é assim que funciona. Competição. Ou você espera que dentro do isolamento o atleta vai chegar para você e falar, não, vamos uma luta. MMA, uma luta, vamos lá. Oh, espero que você fique bem. Depois, sim, porque é Ah, esporte, né? É esporte, não é selvageria. Mas antes, eu falei para ele, se o atleta meu que estava lá fez o que eu ensinei ele fez bullying com seu filho. Lógico. Ele chegou, não é pisar nos dedos, né? Não é isso. É chegar e falar, nossa, você foi muito bem na eliminatória. Um dia você vai ficar bom, sabe? Sabe? Então é esse tipo de ambiente selvagem que é. Ou se alguém um dia for assistir isso daqui, eu vou lembrar. É isso que acontece. No bastidor do negócio, é isso que acontece. é, Na escalada, ainda é assim, ó. Mas vou te é. dizer, você, né, Dimitri, que tem contato com esporte, o negócio é uma selvageria Sim, sim. sem tamanho. Na hora de tirar foto, tá todo mundo feliz, mas dentro ali do negócio é um show de horror. Então, se você achar que isso é um ambiente legal, que acha que tudo bem, seu filho, sua filha vai saber lidar com isso, e tem a chance de se dar bem, e tem a chance de não se frustrar se não se der bem, mas está satisfeito de ter ingressado nesse meio, e vai falar, pô, legal, sabe, uma vez eu consegui passar em terceiro, e, pô, pelo menos eu tentei, legal. Atitude positiva, tá ótimo. Mas se achar, falar, meu filho é o melhor, ele vai ganhar o campeonato, não sei o quê, vai ser, eu vou te falar, ó, é selvagem o negócio. Não, perfeito isso aí. Tem umas coisinhas que eu lembrei muito bacanas. Primeiro, esses dias aí, eu acho que eu nem sei se é um menino ou uma menina deve ter uns 12 anos de idade,
lá, eu não vou nem lembrar, deve ser na Europa. Na França. Na França, de 12 anos, que mandou uma via de 11C brasileiro. Esses dias agora. Uhum. Aí eu vi a foto da criança lá. Parece um ratinho, né? Magrinho, pequenininho, assim. E aí você fala assim, treinadores, vocês que estão aí falando de fazer força, de treinar, de ficar um monstro, de treinar o método X, Y, Z, olha ali, ó. Olha ali. A menina, eu acho que é a menina, eu nem sei se eu não lembro qual é a menina, uma Não, eu menina. estava confundindo. Mas é uma história que saiu esses dias. É super jovem, mandou um 11C brasileiro, assim, na rocha, monstruosa, via, assim, negativo ferrado, não tem peso. E tem uma técnica apurada. E tá livre para escalar. A cabeça tá fácil. Só o que importa é mandar aquela via. E vai lá, e manda. Não tem esse treinamento de força que vocês estão imaginando para escalar esse grau. Então não adianta ficar com essas bobagens que vocês estão fazendo aí, se não tem a técnica, se não tem a fluidez do movimento. Se não tiver isso, vai apanhar na hora do campeonato. Vai Então apanhar. olha para o lugar certo, para de olhar para o lugar errado. Essa é a primeira coisa, né? Sobre isso. E aí eu vou lembrar de novo lá na Lapinha, lá com os moleques escalando. E assim, a gente escalava bastante. Todo dia escalava bastante. Mas não fazia só isso. A gente foi lá e um dia a gente fez uma trilha e aí caiu uma chuva e tal. Tinha outras pessoas escalando e todo mundo voltou no meio do barro, da lama, fazendo bagunça. Os meninos acharam... Acho que eles lembram disso, talvez não lembram das vias, mas eles lembram da bagunça de voltar na lama, correndo, bagunçando por lá. Aí depois, no outro dia, a gente escalou, aí chegou uma hora, todo mundo cansou. Aí vamos embora. Aí ainda tinha uma piscina lá no camping do Rod, e eles ficaram bagunçando na piscina, e disso eles lembram. Lembram também que a gente foi lá fazer, tinha um cara lá no camping, mineiro lá, e tinha ficado só a gente no final, só a gente, não tinha mais ninguém no camping. E esse mineiro. Aí ele, vamos fazer pão de queijo? E ficamos fazendo pão de queijo. Quer dizer, estar na montanha não é só ficar o tempo inteiro mandando a via, se não mandar a via X, Y, Z, não valeu a pena. É isso que é criar essa cultura que você está falando. É isso que é criar essa cultura. E essa garotada precisa muito disso. E ter paciência. Né? Um dia eles vão realmente ser grandes. Eu nunca tive a pressa que alguns têm, né, de querer resultado com nada. Eu nunca quis resultado, mas de querer que o menino... Calma, ele vai. O momento dele, ele vai evoluindo. E tenha paciência. Os caras não têm. Não, mas você acha que o Brasil vai conseguir vaga nessa Olimpíada? Eu, de cara, eu não falei nada, porque ia magoar um monte de gente que estava se esforçando, mas para mim não ia passar. E paciência também, que se dane isso. Que se dane. O esforço dos meninos de terem ido lá é bacana, é legal pra caramba, de todos que se esforçaram. E ótimo. Beleza, parabéns para eles que se esforçaram. E beleza, e chega. E vamos tentar na próxima. E paciência, tem 4 anos ainda. Começa a trabalhar direito agora com a garotada. Não tira o prazer deles de escalar, que talvez você encontre um bom escalador. Agora, tira o prazer deles, ferrou. E aí eu tô com uma frase aqui muito legal. Porque esses meninos que iam escalar lá em Minas comigo, uma coisa eles estavam naquele momento, estavam felizes. Eles voltaram para São Paulo, que é só contando história, né? Os amigos, então, eu contava 1 milhão de histórias, inventavam umas para o meio lá, mas era contar história o tempo inteiro, porque estavam felizes. E aí, esses dias, ontem, na verdade, foi os 10 anos da morte do Saramago. O Saramago postou, até postei essa frase, uma frase fantástica, né? Que ele vai dizer assim, o que tem a ver com a ideia de ser o professor de escalada, que eu acho que é fundamental essa ideia. Se você não tiver essa ideia em você, você não vai ser um bom professor de escalada. Essa ideia é básica. No que me toca, a frase dele, aprendi que o amor, sendo a mais relativa de todas as coisas, é a absoluta condição da felicidade. Então, enquanto professor, se você... e o Paulo Freire já vai dizer isso o tempo inteiro. Se você não tiver lá para ensinar a escalada, para educar para a escalada, para escalar, com amor, pela pessoa que está ali, não pela escalada, cara, o cara não vai ser feliz. E se o cara não for feliz, ele não vai escalar bem, caramba. Então, dedique-se à pessoa. Né? Eu tenho uma coisa que eu falava muito na graduação, direto na graduação, eu falava assim para os alunos.
Olha, eu não me considero um educador. Aí eles ficavam assim, porque depois de umas aulas, assim, né? Quando o cara começava a achar que o Dmitry é legal pra caramba nas aulas, eu falava assim, não, realmente eu não sou um educador. Por quê? Porque eu acho que o educador, e aí o Rubem Alves vai falar umas coisas do educador que são bacanas, o educador ele tem um problema, cara. O educador ele tem que amar o outro. É só assim que ele consegue. Porque pensa na mãe, né? Que é aquela educadora maior, assim. A mãe ama o filho, então ela faz tudo pelo filho. Né? Cuida. Ela dá um tapa na bunda, mas ela cuida. Sim. Esse cuidado pelo outro é fundamental. É querer o bem do outro em primeiro lugar. E isso é educar. E aí eu falava assim, eu não sei se quando eu estou dando aula para vocês aqui, eu dando trocentas aulas na graduação para 50 alunos por dia, dou 500 alunos por semestre, como é que eu consigo amar todo mundo? Eu não quero ser hipócrita com vocês, então estou dizendo para vocês, eu não amo todos vocês. Pode ser que eu venha a amá-los. E tem, eu vou dizer, eu tenho um amor pelo Igor, ou por outros alunos que eu tive lá. Sim. Tem, é de verdade, verdadeiro. Mas construímos uma relação que não dá para, não é de um minuto para o outro. A gente vai construindo, cara. E realmente você precisa amar o outro para torná-lo feliz. Se você não fizer isso, não vai dar certo. E na escalada vai ser igualzinho. Então, querer formar atleta robô, e aí você usou o exemplo de massacrar o atleta. Cara, as teorias do treinamento esportivo vêm da Rússia, todas elas. Todas as teorias de treinamento. Dos russos. Cara, eles sabem fazer isso bem feito. Eles vão torturando, até o cara confessar. E o cara vai lá ganhar medalha para eles. Agora estão tirando as medalhas deles, porque tudo medalha com doping. O doping é a menor parte. Né? Olha o método de treinamento da natação, que o professor de natação explicou para a gente da Rússia antiga. Rússia, né? Da época da Guerra Fria. Pega a criança, enfia embaixo da água, espera ela beber um pouquinho de água e tira. A criança respira, enfia de novo, tira. E primeiro pesa a criança, esqueci de contar isso. Pesa a criança. Bebezinha, criança de 2, 3 aninhos. Pesa. Ela está pesando 10 quilos. Tá bom. Aí pesa. Puxa, já engordou 1 quilo. Então agora tá bom. Quer dizer, ela bebeu 1 litro d'água, engoliu 1 litro d'água, se afogando. Agora tá beleza, pode jogar lá, não se afoga mais. Isso era método russo de ensino de natação. Você vai afogando até a criança parar de se afogar e nunca mais se afoga. Agora pode ensinar. E se a gente acredita que esse é o melhor método, não tem nada contra a teoria do treinamento em si. A teoria, beleza. Mas o cuidado com a aplicação da teoria nos seres humanos, isso é outra coisa. Exato. Acho que, acho que a gente deu uma volta para chegar nisso daí. Porque acho que essa era a minha pergunta. Porque o meu contato, como eu te falei, foi intenso num grupo pequeno, né? Comparado com o grupo de pessoas que você atendeu. E eu fico pensando como que você consegue, porque você consegue isso. Sim. Assim, eu vi, né? Eu posso te garantir que eu peguei pessoas que saíram das suas mãos e estavam formadas ali. Mas eu fico pensando como que se é possível isso que você acabou de me dizer que não é possível, de você realmente conseguir se dedicar 100% nesse mecanismo que é a escola, assim, né? Que é dessa formação. Quer dizer, você, no fim, você faz o melhor possível, né? Tipo, entre mortos e feridos se salva, sabe, o máximo possível ali. Porque acho que essa que é a minha dúvida, assim. Às vezes me colocava na tua posição e falava, como que ele consegue fazer isso aqui? Né? Pegar tanta gente e daí, sabe, vários alunos que você leva e né, precisa ficar registrado aqui, a gente teve trabalhos incríveis, né, sociais, assim, né, dentro da 90, que partiram 100% da tua ideia, assim, e você sempre demonstrando esse interesse genuíno pela pessoa ali. Mas eu ficava pensando, na escola, como é que faz isso? Como é que consegue juntar, fazer Tem isso? uma coisa, Paulo, que eu não sei se isso é. E eu nem me acho bom nisso que você está falando. Eu não acho. Eu acho que eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Mas um dia eu vou ficar bom nisso aí. Mas eu acho que. E estou sendo honesto, porque talvez eu me cobre demais. Eu queria poder dar mais para o outro. E eu sinto quando saio de uma aula
A energia é sugada. Sugado. Sugada da criançada. Eu trabalhei um tempo numa escola de educação infantil, inclusive que a Letícia, pequenininha, estudava na escolinha, e eu fui lá dar aula na escola, para as crianças, assim. E foi a primeira experiência com educação infantil só, assim. E ela foi intensa e foi forte. E eu descobri algumas coisas que eu tinha uma dificuldade maior com os menorzinhos nesse período. Eu descobri que eles não se comunicavam verbalmente. Sim. A comunicação da criança muito pequena não é verbal. Não. Ela é corporal, ela é sinestésica. E aí eu fui entendendo que, assim, nem tudo está no intelecto, precisa estar no corpo, precisa estar na posição, precisa estar na altura. E cada vez o olhar no outro. Isso tem sido o meu foco cada vez maior, assim, sempre foi. E eu tenho aperfeiçoado o meu olhar o outro. É olhar no olho. Então, é coisa boba, né? Eu vou numa aula, aula na faculdade, tem 50 caras na sala, eu vou olhar no olho de cada um, pelo menos uma vez na aula. Olhar no olho de cada um, pelo menos uma vez, né? Então, assim, não tem um curso que eu dê, que eu não comece o curso falando assim, o curso ou aula, o que quer que seja. Fala um pouco de você. Conta um pouco para mim. Eu não vou te conhecer totalmente, mas fala um pouco de você. E aí tem umas outras coisas, assim, e na faculdade isso era muito mais difícil. Na escola foi fácil. Porque eu tinha um grupo de, sei lá, às vezes de 15, às vezes de 20, às vezes de 30, vai. Não eram maiores do que esses os meus grupos. Os grupos de escola, né? De crianças. 15, 20, 30. É bastante, mas na faculdade é 50, 60, 70, pô, é um grupo gigantesco, assim. E aí, olha, a universidade não está muito preocupada com isso. Ela quer que você vá lá, faça a sua parte, entregue as suas atividades lá, e prova, e vamos que vamos, né? E adulto, né? Que se dane. E eu, a cada momento, tentando com essas pessoas, não desperdiçar nenhuma, não perder nenhuma, né? Aí termina uma aula, imagina agora, aula online, estava dando aula online direto na Uninove, aula online. Acaba a aula, eu falei, olha, pessoal, se alguém quiser trocar uma ideia, nos últimos 5 minutos, quem quiser ir embora, tchau, quem quiser ficar... Aí a pessoa para, professor, precisa falar com você. Aí começam a conversar. Aí vai me contando da vida. E aí, assim, puxa, não é que eu quero, estou interessado na vida, não estou interessado na vida da pessoa, mas a pessoa ela precisa falar para alguém, parece que não tem ninguém para falar. E ela vai e fala, e você tem que ouvir. E eu falo algumas coisas que talvez não sejam para nada, mas efetivamente eu tenho que ter empatia pela pessoa. Empatia. Porque se eu não tiver isso, para que eu estou ali? Né? E se o cara é um professor, ele quer ensinar escalada para alguém, tem que ter essa relação com a pessoa. E é claro que em quantidade é mais difícil, né? Mas efetivamente é olhar, às vezes não eu olho no olho e toco. Às vezes eu olho um no olho e toco no outro, porque se eu não olhei nele, mas eu toquei, e o toque é tão importante quanto olhar, e eu descobri isso com a minha filha, um dia, ela pequenininha, a gente andando na rua, ela dando a mão para mim, e eu parei para pensar e falei assim, cara, aquela essa mãozinha pequena, depende de mim aqui. Então, se ela depende de mim aqui e ela está me confiando em mim, eu preciso dar esse retorno. E os alunos é igual, né? Quando a gente ia, puxa, cara, ir para a rocha com a molecada pequena, a minha dissertação de mestrado foi com um grupo de crianças, assim, né? Molecada lá da escola da vila. E, poxa, e um garoto com síndrome de Down no meio, né? O Eu Pedrinho. lembro. Lembra do Pedro, né? Uhum. Cara, e fomos com a garotada lá, e a molecada curtindo, e o Pedro não conseguiu subir a via. Não conseguiu subir. Ele tinha mais medo que os outros, e aí fomos lidando com a situação, e ele subiu no final. Eu tive a ajuda de 2 alunos, tal, mas eles sentiam que podiam confiar em mim. E eu mostrava para eles que, assim, se escalar, se não escalar, a gente está junto aqui. A gente está junto. E eles pelo menos, eu fui muito honesto nas minhas relações com eles, então isso foi muito bom. Eu não estava querendo algo deles, que eu tô querendo algo de você, mas eu não vou te contar o que é. Nunca tive isso. Não, posso te garantir que é essa a imagem que passa e esse é o resultado que passou, refletiu nos seus ex-alunos que vieram parar na minha mão. Bom. Olha, por conta do tempo, Sim. eu vou terminar esse treco aqui, mas por causa do seguinte, eu quero que, se alguém puder ouvir isso aqui, eu acho que é uma coisa muito importante para ser ouvida
Eu quero conversar com o Igor, conversar com o Denis, e eu queria conversar nós todos juntos. Ah, com certeza. Vamos um dia sim. Porque eu acho que essa, até, inclusive, que eu acho que esse é o único caminho que a gente pode trilhar se a gente quiser fazer alguém chegar no pódio de algum lugar, sabia? Mesmo que essa não seja a nossa intenção. Mesmo que não seja a nossa intenção. É Porque na legal 90 isso. graus, como você bem sabe, nunca foi a minha intenção Sim, sim. fazer isso. E a maior parte dos campeões saíram de lá. E eu acho que dava para perceber por quê, né? Eu acho que já era tempo para Já deu entender tempo de perceber que talvez tenha um método no negócio. Então eu Bom, queria vou agendar uma com o Igor. Eu já sim, sim. conversei com o Denis. O É. Denis foi o primeiro que eu conversei, Ah, que mas a legal. gente falou tanta besteira. É melhor editar. Eu falei, eu não vou editar isso aqui, nós vamos conversar de novo, porque foi assim, só você sabe, Eu você, imaginei que isso ia acontecer. você conhece a peça. Pois. Eu vou tentar ter uma conversa de adulto com ele. Pô, Dimitri, Pô, legal. muito bom conversar com você. Muito obrigado pela live com o Igor. Me pegou num Legal. momento muito importante, assim, que eu estava realmente de saco na lua com o meio. E foi muito bom ouvir que tem mentes brilhantes no esporte Oh, que aí. isso. Um cara Obrigado por esforçado, isso eu sou. Valeu. demais, meu. Valeu. Abraço para você, meu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.